Estamos de volta com o Direto do Plenário, já com imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal e o início da sessão desta quarta-feira. Ata da 11ª sessão extraordinária realizada em 8 de maio de 2014, presidente senhor ministro Joaquim Barbosa, ausente cadamente senhor ministro Celso Melo, procurador-geral da República, doutor Rodrigo Janot Monteiro de Barros, apregoados os seguintes processos: medida cautelar em ação direta de constitucionalidade, ação penal, inquérito e recursos extraordinários. Em discussão a ata, sem observações, declaro aprovada. Registro a presença de alunos da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, e do programa também de estágio, visita de curta duração da Câmara dos Deputados, a Brasília DF. Sejam bem-vindos e tenham o melhor proveito possível nesta sessão jurisdicional. Vamos ver aí o que nós podemos julgar com esse quórum, né? As ações rescisórias, talvez, porque não há matéria processual. Ministro Luiz Fux, agravo no mandado de segurança 31.019, agravante João Paulo Fanucchi de Almeida Melo e agravado Supremo. Ministro Ricardo chegando, me avisa que eu passo a presidência aí, né? O ministro Celso também, né? Ministro, já localizou? Já localizei. Tá bem, tá bem. Senhor presidente, egrégia corte, ilustre representante do Ministério Público, senhores advogados, estudantes presentes, é aqui um agravo regimental em face de uma decisão que negou seguimento ao mandado de segurança com fundamento na súmula 267. Na verdade, trata-se de um mandado de segurança contra o provimento jurisdicional que negou ao recurso extraordinário 630.751 seguimento. Posteriormente, senhor presidente, foram interpostos embargos de declaração contra esse ato judicial. O Supremo Tribunal Federal ele tem já pacificada uma jurisprudência que se espraia por todos os tribunais do país, no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial como sucedâneo de recurso, nem mesmo contra a decisão de trânsito em julgado, porque contra essas decisões cabe ação rescisória. Então, a ementa é autoexplicativa, porque ela, digamos assim, ela se vale de todos os precedentes do plenário. Nós somos um tribunal de uniformização da nossa própria jurisprudência. Então, estou assentando que é inadmissível mandado de segurança contra atos praticados por membros do Supremo Tribunal Federal no exercício da prestação jurisdicional, porquanto decisões passíveis de desconstituição com a utilização do recurso adequado ou em se tratando de pronunciamentos de mérito com trânsito julgado por meio de ação rescisória. Estou citando aqui vários precedentes do plenário e assentando que, em caso, o ato impugnado praticado por Sua Excelência o ministro Celso de Mello, em conjunto com a segunda turma, o foi nos autos do recurso extraordinário 630, entrevendo não haver nenhuma omissão ou contradição nos embargos de declaração. De sorte que esse mandado de segurança era prima facie inadmissível, ele foi inadmitido e a parte, então, entra com agravo regimental contra essa decisão de inadmissão do mandado de segurança. Estou propondo, senhor presidente, negar provimento ao agravo regimental. É como voto.
que está votando agora? Estou propondo, ministro presidente, negar provimento ao agravo regimental de uma decisão interlocutória que inadmitiu o mandado de segurança, porque foi um mandado de segurança impetrado contra ato judicial em embargo de declaração. Pois não. Eu queria simplesmente, antes de colher os votos, dizer à Corte que, no exercício interino da presidência, eu estava recepcionando o ministro da Justiça do Reino Unido, juntamente com a prefeita de Londres, o representante, ou melhor dizendo, o presidente da Ordem dos Advogados do Reino Unido e outras autoridades britânicas na embaixada. Mandei avisar que chegaria com um certo atraso e queria manifestar a minha estranheza por a sessão ter sido iniciada sem a minha presença. Mandei avisar oficialmente, mas, de qualquer maneira... Presidente, eu sei que não há nada pessoal, considerado aquele que abriu a sessão, mas nós tivemos presentes os 45 minutos que se passaram após a hora designada para o início da sessão jurisdicional. Sim, mas nada justifica... Foi mais um fato de compreender que Vossa Excelência realmente estava numa missão oficial e nós poderíamos, de alguma maneira, auxiliá-lo dessa forma. Deveria ter sido consultado, porque estava em trânsito, mandei avisar, o trânsito em Brasília está muito complicado, estava na representação oficial do Supremo Tribunal Federal, e eu quero manifestar assim, o meu desconforto com essa situação. Observamos o horário, aguardamos sempre 30, 40 minutos. O horário tem sido flexibilizado aqui nesta Corte. É o exemplo que o Supremo dá. Quando é necessário, nós estendemos as sessões para além do horário do lanche, para além do horário do intervalo, também para além das 18 horas. Nós temos sempre cumprido a pauta. Apenas queria dizer... apenas pedir a Vossa Excelência que pecamos pelo excesso, que Vossa Excelência excuse aí os componentes que tentaram ajudar e acabaram pecando por excesso. Não, pois não. Eu acho que, muito bem. Eu apenas queria fazer esta observação e os trabalhos deverão continuar. Eu colho o voto do eminente ministro Roberto Barroso. Presidente, eu acompanho o relator. Ministro Teori Zavascki. Ministra Rosa Weber. O relator, presidente. Ministro Dias Toffoli não está. Ministra Carmen Lúcia. De acordo, presidente. Ministro Marco Aurélio. Já votou? Presidente. Pois não. Ministro Celso de Mello. Senhor presidente, eu fui relator na turma do acórdão objeto dessa impetração mandamental. Eu tenho a impressão de que talvez não deva. Pois não. Vossa Excelência, então, se declara impedido. Eu me abstenho de votar, porque não acompanhei o voto de Sua Excelência o relator. Portanto, por unanimidade dos presentes, impedido o ministro Celso de Mello e com abstenção do presidente em exercício Ricardo Lewandowski, negaram provimento ao agravo regimental. Esse é o resultado do julgamento. Chamo ao julgamento o recurso extraordinário 573-232, sendo relator este presidente interino, chamo um processo que está com vista do eminente ministro Teori Zavascki, é uma repercussão geral reconhecida. Está notada a suspeição aqui do ministro Roberto Barroso e trata-se de uma questão ligada à representação de sindicatos e associações. Vossa Excelência está com a palavra, senhor ministro Teori Zavascki. Eu tenho um voto que proferi há muito tempo atrás, eu vou pedir licença para distribuir aos eminentes pares. Não vai dar cor? Pois não. Ministro Teori Zavascki, eu estou vendo aqui, eu sendo avisado pelo eminente secretário-geral, que, tendo em vista a quórum que temos, repercussão geral, portanto, matéria constitucional, talvez não tenhamos quórum. Temos 8, mas há o impedimento
do ministro Roberto Barroso. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já tem alguns votos. Mas já temos um voto, que é o meu voto. Não, eu tenho do ministro Joaquim. E do ministro Joaquim Barbosa. Consulto a corte, podemos prosseguir, então, porque já temos o quórum necessário em função dos votos antecedentes. Então, Vossa Excelência está com a palavra. Eu estou distribuindo cópia do meu voto para facilitar o acompanhamento. Trazem os autos recursos extraordinários interpostos pela União contra acordo do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que, ao prover agravo de instrumento, reformou decisão do juiz singular. A decisão reformada, cuja restauração, portanto, está aqui sendo postulada, havia excluído do polo passivo da ação de execução membros da Associação Catarinense do Ministério Público que não firmaram autorização individual para a propositura da ação coletiva, ou seja, da ação de conhecimento, de que resultou a sentença objeto da execução. O juiz de primeira instância assentou que, na ação de conhecimento, a associação demandante teria postulado, entre aspas, o reconhecimento de um direito pessoal de titularidade exclusiva dos filiados que expressamente autorizaram o ajuizamento da referida ação. Fecha aspas. Razão pela qual, entre aspas, os efeitos do acórdão executado alcançam apenas os associados que tenham, na data da propositura da ação de conhecimento, autorizado expressamente à associação o ajuizamento daquela demanda, não abarcando todos os filiados indistintamente, como interpreta o procurador dos credores, conforme se infere da petição de folhas atrás. O Tribunal da 4ª Região modificou a referida decisão em acordo cuja emenda não guardou fidelidade com a real natureza da controvérsia estabelecida, a saber, processo civil, execução de sentença, inclusão no polo ativo da demanda, legitimidade da associação para ajuizar a ação. É pacífico o entendimento nessa igreja à corte, no sentido que os sindicatos e associações, na qualidade de substitutos processuais, estão legitimados para ajuizar ações, não apenas mandamentais, visando a defesa dos direitos de seus filiados, independentemente da autorização de cada um deles ou em assembleia, presidente do STJ. No recurso extraordinário, a União alega ter o tribunal de origem incorrido em ofensa aos artigos 5º, 21 e 36 e 8º, 3 da Constituição. Afirma que a ação de conhecimento foi ajuizada em regime de representação processual e que somente os filiados que autorizaram a sua propositura estariam contemplados pelo título executivo. A matéria recebeu crivo positivo de repercussão geral pelo plenário, que, certamente influenciado pelo texto da ementa do acordo recorrido, classificou o tema sob a rubrica legitimidade de entidade associativa para promover execuções na qualidade de substituto processual, independentemente de autorização de cada um de seus filiados. Eu digo que foi certamente influenciado porque a decisão do Tribunal Regional, evidentemente, se fez confusão entre a ação de conhecimento e a ação de execução. A ação de execução aqui não foi proposta pela associação, foi proposta por um membro, né? E então a rubrica da repercussão geral ficou com esse equívoco. Legitimidade da entidade associativa para promover execuções, não é o caso. O julgamento do caso foi iniciado em 25 de 11 de 2009, com a aprovação do voto do ministro relator, o ministro Ricardo Lewandowski, que deixou assente a seguinte conclusão. Eu estou reproduzindo aqui a parte final do voto do ministro presidente, relator, e leio aqui a parte final que diz assim: em suma, a autorização prevista no artigo 5º, 21 da Constituição, de fato deve ser expressa, podendo, todavia, materializar-se por meio de decisão assemblear ou mediante previsão estatutária, sob pena de reduzir-se o relevante papel institucional conferido pela Carta de 88 às associações.
Assinalo, por fim, continua o ministro Ricardo, que o ajuizamento de ações de interesse de seus filiados por parte das associações traz como consectário lógico que cada um deles, na espécie, cada membro da Associação Catarinense do Ministério Público, possa executar a decisão que lhe foi favorável, mesmo que não a tenha autorizado individualmente a ingressar em juízo. Por isso, o ministro concluiu pelo conhecimento parcial do recurso e negou provimento. Na sequência, votou o ministro Marco Aurélio, manifestando posicionamento divergente. Considerou que o permissivo do artigo 5º, inciso 21 da Constituição, encerraria a hipótese de representação processual a exigir a autorização individual ou expressa dos associados, que não poderia ser satisfeito com mera previsão estatutária. Eu reproduzo aqui os fundamentos do ministro Marco Aurélio, e numa das passagens mais representativas, ele diz assim: em relação a estas, as associações, o legislador foi explícito ao exigir mais do que a previsão de defesa de direitos dos filiados no Estatuto, ao exigir que elas tenham, e isso pode decorrer de uma deliberação em Assembleia, autorização expressa, que eu diria específica para representar, e não para substituir propriamente os integrantes da categoria profissional. E mais adiante diz o ministro: pois bem, veio à baila um incidente na execução, provocado em si, pelo menos considero aqui o cabeçalho do acordo do Tribunal Regional Federal, pela associação que atuara representando os interesses daqueles mencionados, segundo as autorizações individuais anexadas ao processo, pergunta o ministro. Não, por terceiros, que seriam integrantes do Ministério Público, mas que não tinham autorizado inicialmente. Indaga-se: formado o título executivo judicial, como foi, a partir da integração da relação processual da associação, a partir da relação apresentada por essa associação quanto os beneficiários, a partir da autorização explícita de alguns associados, é possível, posteriormente, a ter-se, e aqui eu penso que os recorridos pegaram uma carona nesse título, a integração de outros beneficiários? E, em suma, o ministro Marco Aurélio diz assim, lá no final do seu voto: presidente, não vejo como se possa, na fase que é de realização do título executivo judicial, alterar-se esse título para incluir-se pessoas que não foram inicialmente apontadas como beneficiárias na inicial da ação de conhecimento e que não autorizaram a associação, como exigido no artigo 5º, 21 da Constituição Federal. Por isso, peço vênia para conhecer e prover o recurso interposto pela União. Esses recorridos não figuraram como representados no processo de conhecimento. Esses recorridos, pelo que estou percebendo, e que está realmente grafado no acordo impugnado pela União, eles pretenderam apenas, já que a associação logrou êxito quanto àqueles representados, aí, como eu disse, uma verdadeira carona incompatível com a organicidade e a instrumentalidade do direito, fecha aspas. Suspenso o julgamento naquela oportunidade, foi retomado em outubro do ano passado, quando o ministro Joaquim apresentou um voto vista, que apesar de convergir com o relator no tocante à conclusão, o fazia por fundamento diverso, como ficou acentuado nas seguintes passagens. Eu leio algumas passagens do pronunciamento do ministro Joaquim. Ele diz: o enunciado enunciado expresso no artigo 5º, 21 da Constituição e a jurisprudência dessa Corte sobre a matéria levam-me a concluir que o dispositivo trata de efetiva representação processual, a exigir que a previsão estatutária e a expressa autorização dada pelos seus integrantes da associação sejam pressupostos processuais para a aferição de sua capacidade para estar no processo em defesa de interesses individuais homogêneos de seus membros. E lá no final, ele diz assim, eu reproduzo no meu voto todo o argumento. Em suma, destaca o artigo 5º, veicula a hipótese de representação processual, razão pela qual a previsão estatutária e a expressa autorização dados pelos integrantes em assembleia da associação são pressupostos processuais para a aferição da capacidade para estar no processo em defesa de direitos individuais homogêneos dos integrantes da associação. Contudo,
tendo em vista a peculiaridade dos limites subjetivos da coisa julgada, formada na ação coletiva, entendo que inexiste violação ao artigo 5º e 21, se o título judicial for utilizado para a propositura de execução individual por parte de associado que não tenha concorrido para a deliberação favorável do ajuizamento da demanda. Aqui ele inaugurou um terceiro ponto de vista. Ele diz que, embora se exija aquela autorização para a propositura da ação de conhecimento, nada impede que alguém que não tenha dado autorização se candidate à execução. É justamente o ponto contestado no voto do ministro Marco Aurélio, que diz que, não figurando no título, no processo de conhecimento, não poderia propor a execução, não figurando nem pessoalmente, nem como substituído processual. Então, esse é o estágio do processo quando eu pedi vista, e até havia falta de quórum na oportunidade. O meu voto é o seguinte, não é muito longo. Desde logo, é importante realçar os contornos da controvérsia a ser decidida. Consta dos sistemas do Supremo Tribunal Federal, sobre repercussão geral, que o tema 82, que tem como paradigma esse recurso extraordinário, diz respeito a, entre aspas, legitimidade da entidade associativa para promover execuções na qualidade de substituto processual, independentemente da autorização de cada um de seus filiados, fecha aspas. Não é esse exatamente o foco do debate. Trata-se de classificação influenciada pela ementa do acordo recorrido, desto antes do debate travado. Com efeito, aqui não está em questão a legitimidade do sindicato ou de associação para mover a ação coletiva ou a ação de execução. O que aqui se questiona é unicamente a legitimidade ativa do associado, e não da associação ou do sindicato, para executar em seu favor a sentença de procedência resultante de ação coletiva proposta por sua associação mediante autorização individual e expressa de outros associados. Essa é a questão. Realmente, a legitimidade das entidades associativas para promover demandas em favor de seus associados tem assento no artigo 5º e 21 da Constituição Federal, e a das entidades sindicais no artigo 8º, inciso 3. Todavia, em se tratando de entidades associativas, a Constituição subordina a propositura de ação a um requisito específico, que não existe em relação aos sindicatos, qual seja a de estarem essas associações, entre aspas, expressamente autorizadas a demandar. É diferente também da legitimação para impetrar mandado de segurança coletiva, previsto no artigo 5º, inciso 70 da Constituição, que prescinde da autorização especial, individual ou coletiva, dos substituídos. Há uma súmula do Supremo a respeito, a 629, ainda que veicule pretensão que interesse a apenas parte de seus membros associados, súmula 630 do Supremo e artigo 21 da Lei 12.016, de 2009. Pois bem, se é indispensável para propor ação coletiva autorização expressa, a questão que se põe é a que diz respeito com o modo de autorizar expressamente, se por ato individual, ou por decisão de Assembleia dos Associados, ou por disposição genérica do próprio Estatuto. Quanto a essa questão, a resposta que tem sido dada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não basta a autorização estatutária genérica da entidade associativa, sendo indispensável que a declaração expressa, exigida pelo artigo 5º da Constituição 21, seja manifestada ou por ato individual do associado ou por deliberação tomada em assembleia da entidade. Essa orientação foi corroborada em recente e unânime decisão plenária na reclamação 5215, ministro Aires Brito, a saber: a associação atua em juízo na defesa dos direitos de seus filiados como representante processual. Para fazê-lo, necessita de autorização expressa, inciso 21 do artigo 5º da Constituição. Na AO 152, o Supremo Tribunal Federal definiu que essa autorização bem pode ser conferida pela Assembleia Geral da entidade, não se exigindo procuração de cada um dos filiados. O caso dos autos retrata a associação que pretende atuar em juízo na defesa de alegado direito de seus filiados.
atuação fundada tão somente em autorização constante do Estatuto. Essa pretendida atuação é inviável, pois o Supremo Tribunal Federal, nesses casos, exige, além da autorização genérica do Estatuto da entidade, uma autorização específica dada pela Assembleia Geral dos Filiados. Fecha aspas. Trata-se, como se percebe, de orientação afinada com requisitos estabelecidos também no parágrafo único do artigo 2A da Lei 9494/97. Esse artigo foi acrescentado numa legislação mais recente e diz o seguinte: nas ações coletivas propostas contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios e suas autarquias e fundações, a petição inicial deverá, obrigatoriamente, estar instruída com a ata da Assembleia da entidade associativa que o autorizou, acompanhada da relação nominal de seus associados e indicação dos respectivos endereços, fecha aspas. No caso concreto, a associação propôs ação coletiva, objetivando o reconhecimento dos direitos de seus associados, membros do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, a incidência e consequentes reflexos do percentual de 11,98 sobre a gratificação eleitoral, devida retroativamente à base 94, que é calculado sobre o vencimento básico dos juízes federais e que teria sido reduzida por força de critério para a conversão dos vencimentos em um RV. Muito embora o direito pleiteado se refira a uma parcela remuneratória específica de outros membros da categoria representada pela demandante, o certo é que entre aspas, e sublinho, a ação foi proposta apenas em favor dos que apresentaram autorizações individuais expressas, sendo que o pedido e a correspondente sentença limitaram-se a esses associados. Somente esses, portanto, nas especiais circunstâncias do caso, estão munidos de título executivo indispensável para o cumprimento do julgado a seu favor. Foi essa especial circunstância que levou o juiz federal de Florianópolis a acertadamente decidir o seguinte: como fulano, beltrano e cicrano propõem execução não amparada pelo título judicial, já que não apresentaram a autorização expressa para a associação propor ação de conhecimento, certidão de folhas tais, é esta considerada, via de consequência, em relação a eles, nula de pleno direito. Fecha aspas. Não há como dar amparo, assim, ao entendimento do acordo recorrido, segundo o qual os associados que não autorizaram expressamente estariam, ainda assim, legitimados a executar, porque o Estatuto, no artigo 3º, prevê a autorização geral para a associação promover a defesa judicial e extrajudicial dos interesses coletivos e difusos de seus associados e pensionistas. Fecha aspas. A simples previsão orçamentária, conforme já registrado, essa é a jurisprudência do Supremo, e isso é que decorre de uma lei expressa, nós teríamos que, para decidir em sentido contrário, certamente declarar a inconstitucionalidade dessa lei. A simples previsão estatutária seria insuficiente para legitimar a associação, razão pela qual ela própria tomou o cuidado de munir-se de autorizações individuais. Em suma, reafirma-se o entendimento da jurisprudência do Supremo, corroborada pelo parágrafo único do artigo 2A da Lei 94/97, de que a autorização que se refere ao artigo 5º e 21 deve ser expressa por ato individual do associado ou por assembleia da entidade, sendo insuficiente a mera autorização genérica prevista em cláusula estatutária. Todavia, no caso concreto, a demanda foi proposta com base em autorizações individuais, não havendo notícia alguma sobre deliberação assemblear, sendo esses associados os únicos beneficiados pela sentença de procedência e, consequentemente, apenas eles dispõem de título jurídico para promover a execução. Ante o exposto, com a devida vênia do ministro relator e do ministro Joaquim, eu acompanho o voto do ministro Marco Aurélio para dar provimento ao recurso extraordinário da União, restabelecendo a decisão do juízo de primeira instância. É o voto. Pois não. Então, nós temos dois votos, que é o do relator e do ministro Joaquim Barbosa, no sentido de conhecer em parte do recurso e, na parte conhecida, negar provimento. Nós temos agora dois votos também, um capitaneado provimento. O ministro Marco Aurélio, acompanhado pelo ministro Fux. Ministro Teori Zavascki.
Então, agora, na sequência, colhemos o voto da ministra Rosa Weber. Segundo aprendi, na verdade, estamos a discutir aqui a existência ou não de legitimidade ad causam de associados da associação autora que, em ação coletiva, viu ser constituído um título executivo favorável aos associados que haviam autorizado expressamente o ingresso daquela ação. Então, na verdade, não cabe, a meu juízo, fazer qualquer distinção, como bem apontou o eminente ministro Theory, entre os institutos da representação processual e da substituição processual. O da representação processual, todos nós sabemos, alguém a quem a lei autoriza que, em nome alheio, defenda direito alheio. A substituição processual, quando a autorização, para caso dos sindicatos, o mais conhecido, ou dos mandados de segurança coletiva, que alguém em nome próprio defenda direito alheio. Então, o ministro Theory agora destacou que, na verdade, estamos na execução e há pessoas físicas a quem o juízo de primeiro grau excluiu da execução, ou excluiu da relação jurídico-processual executória, a compreensão de que não beneficiados pelo título executivo. E, a meu juízo, essa, digamos assim, seria a solução mais adequada ao caso e aos institutos jurídicos envolvidos, e por isso, pedindo vênia a Vossa Excelência, o ministro Joaquim Barbosa, eu estou acompanhando o voto, a divergência aberta pelo eminente ministro Marco Aurélio, e agora acompanhado pelo ministro Theory, onde dá provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a decisão do juízo de primeiro grau na execução. Pois não. Vossa Excelência conhece também, em parte, na parte conhecida, dá provimento, ou dá provimento integralmente. O ministro Zavascki, como votou, conhecendo em parte? O provimento é integral, embora o conhecimento seja parcial, por algum fundamento, mas o provimento é integral. Conhece dá provimento? Pois não. Então, aqui é uma pequena divergência com o ministro Marco Aurélio, que também conheci em parte, como eu e o ministro Joaquim. Mas fica, então, registrado o seu voto neste sentido. Ministro Luiz Fux, como vota? Senhor presidente, eu só gostaria de fazer duas observações. Quer dizer, no meu modo de ver, a discussão ela é um pouco mais ampla do que parece, porque, evidentemente, que se nós fôssemos discutir apenas a legitimácia de causa para execução, ou seja, se o associado que não participou do processo de fabricação da sentença, se ele pode executar ou não, essa questão da legitimidade ficaria distrita a uma questão processual infraconstitucional. Então, o voto do ministro Theory e o voto do ministro Marco Aurélio, e agora me referindo diretamente ao voto do ministro Theory, que é amplo nesse sentido, ele também faz a distinção entre o inciso 21 da representação e da substituição processual dos sindicatos. Porque o inciso 21º do artigo 5º diz assim: as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar os seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Não é um primor de redação, mas essa pode ser aquela legitimácio ad processo e não a legitimácio ad causam. Então, pode dizer, legitimidade aqui não influi muito. Mas aqui, evidentemente, como a Constituição não traz expressões que não têm um significado, a própria Constituição Federal exige que as entidades associativas sejam expressamente autorizadas. E a doutrina processual sempre entendeu esse dispositivo, um dispositivo de prudência, porquanto uma pessoa fica submetida à coisa julgada em razão de uma ação proposta pela associação. Ainda que se possa afirmar que essa coisa julgada é inutilibus, aproveita se for boa e não aproveita se não for boa, a verdade é que a tese jurídica fixada numa ação coletiva tem uma eficácia prejudicial em relação às ações individuais. Dificilmente se modifica. Então, essa é a verdadeira
A razão de ser desse dispositivo exigia essa autorização expressa. E aqui, no caso, além dessa distinção muito bem lançada por ambos os votos, do ministro Marco Aurélio e do ministro Teori, há uma outra que é mais evidente ainda, quer dizer, o associado que não estava no processo e que a sentença se referiu aos associados que venceram a causa, um não associado, um não vencedor da causa, promove a execução de um título formado não em favor dele. Então, eu peço também vênia para acompanhar o voto do ministro Marco Aurélio. Mr. Carmen. Presidente, eu queria fazer só umas breves observações, Vossa Excelência me permite, até porque eu estou acompanhando Vossa Excelência com as vênias dos que pensam em contrário. Neste caso, que já foi posto innumerosíssimas vezes, a partir do voto de Vossa Excelência, a meu ver, e acompanhando o entendimento de Vossa Excelência, diferentemente do que sugeriu o Procurador-Geral da República no parecer, o artigo 5º, inciso 21, primeiro foi pré-questionado, que Vossa Excelência responde no voto. E a distinção que foi feita pelo ministro Marco Aurélio no voto era entre substituição processual e representação processual e já foi utilizada pelo Supremo para assentar a legitimidade das associações para impetração de mandado de segurança, concluindo tratar-se de legitimação extraordinária, que legitimaria a representação processual, dispensaria a autorização exigida pelo artigo 5º, no inciso 21, e que cuidaria do caso de representação processual. Daí a conclusão de que não se exige, tratando-se de segurança coletiva, autorização expressa aludida no inciso 21 do artigo 5º, como posto por este plenário no recurso extraordinário 181.438, relatado pelo ministro Carlos Veloso. E, neste caso, como na ação originária 152, de que o ministro Carlos Veloso também foi relator, essa ação ordinária foi ajuizada pela associação e ali o relator votou por uma interpretação mais restritiva, acentuando ser necessária autorização individual para ajuizamento da ação ordinária. Numa divergência, o ministro Sepúlveda Pertence assinalou, aspas, não me convenço assim de que no contexto da Lei Fundamental de 1988, manifestamente aberta aos processos coletivos, o artigo 5º, 21, mereça uma interpretação que o converta em retrocesso. Mas, ainda que assim fosse, validamente, a lei ordinária contentou-se com a deliberação da Assembleia Geral das Associações como forma idônea de autorizá-la a agir em juízo pelos filiados, prevalecendo, então, o entendimento que Vossa Excelência acolheu, de que a autorização seria... Pois não. Acho que esse é o ponto delicado. O ministro Ricardo se contenta com a autorização da Assembleia, aliás, do Estatuto. Sim. Os presidentes do Supremo, eu acho que essa é a grande questão. Sim. O ministro Ricardo defende a tese de que basta autorização no Estatuto. E a jurisprudência do Supremo diz que tem que ser da Assembleia. Sim, e eu estou exatamente citando para dizer que, na esteira dos precedentes, o ministro Ricardo Lewandowski construiu o seu entendimento, a sua compreensão, que eu estou acompanhando com as vênias da divergência, no sentido de que, realmente, nos casos em que, como neste caso, há previsão do Estatuto de Defesa dos Direitos, o relator propôs a evolução, foi expresso, da jurisprudência, para que a previsão do Estatuto fosse suficiente. E, citando, inclusive, uma doutrina, como, por exemplo, do professor José Afonso da Silva, que expressamente trata deste assunto na forma elaborada e trazida como voto pelo eminente ministro relator. Por esta razão, eu estou com as vênias da divergência, acompanhando o voto do ministro relator. Vale dizer, ministro, presidente, conhecendo em parte, na parte conhecida, negando provimento. É como voto, como disse, com todas as vênias do entendimento contrário. Ministro Celso de Mello, com voto. Senhor presidente, eu vou pedir vênia a Vossa Excelência para acompanhar a divergência iniciada pelo eminente ministro Marco Aurélio e agora, subsequentemente, apoiada pelos ministros Teori Zavascki, Rosa Weber e Luiz Fux. Parece-me que, no caso, se cuida de reafirmar a jurisprudência da Corte. E a jurisprudência da Corte, e Vossa Excelência realmente observou isso daí, tratando-se da cláusula inscrita no inciso 21 do artigo 5º da Constituição da República,
não se satisfaz com uma autorização estatutária meramente genérica. A distinção entre a representação pelo sindicato e aquela pela entidade associativa foi bem destacada pelo eminente ministro Teori Zavascki, quando observa que o inciso 21 do artigo 5º de nossa lei fundamental estabelece um requisito específico, um plus que não se exige à entidade sindical. Agora, qual é a forma dessa autorização expressa? Ou é aquela dada individualmente, ou então tomada em Assembleia Geral da entidade. Portanto, há uma autorização individual ou pode haver uma autorização assemblear, por assim dizer. No caso concreto, a ação coletiva foi promovida por uma entidade de classe, a Associação Catarinense do Ministério Público, e esta, enfim, satisfez a exigência de que, para a propositura da ação coletiva, tornava-se necessária uma autorização expressa. Essa autorização expressa, no caso concreto, foi manifestada por pronunciamento individual dos membros do Ministério Público daquela unidade da federação. E os autos não evidenciam, e o ministro Teori destacou esse aspecto em seu voto hoje, não evidenciam que houvesse sido tomada uma deliberação em Assembleia Geral. Logo, se a presente ação foi ajuizada com apoio em autorizações individuais, são esses associados e não os ora recorridos os que se beneficiaram daquele título executivo judicial, de tal modo que somente eles possuem legitimidade ativa ad causam para promover a execução forçada do título executivo judicial, e não, como já salientado, os ora recorridos. Por isso, a mim me parece, senhor presidente, que seria, com toda a vênia, caso de se restabelecer a sentença proferida pelo magistrado federal de primeira instância. E, sob esse aspecto, portanto, eu, conhecendo parcialmente do presente recurso extraordinário, dou, na linha do dissenso, inaugurado pelo eminente ministro Marco Aurélio, dou, nessa parte, inteiro provimento ao recurso extraordinário deduzido, no caso, pela União Federal. União. Pois não. Eu consulto o ministro Marco Aurélio se mantém o entendimento no sentido do conhecimento in partius e adere à maioria formada quanto ao conhecimento integral da ação e ao provimento do recurso da União. Qual seria a parte, presidente, se Vossa Excelência puder, como relator, explicitar que não seria passível de conhecimento? Eu preciso rever meu voto aqui, faz tanto tempo que eu o proferi. Vossa Excelência conhece parcialmente do RE, mas lhe nega provimento na parte conhecida. Porque não foram objeto de discussão no acórdão recorrido, a ausência de pré-questionamento. Aqui eu digo logo no início do meu voto o seguinte: eu assento que o apelo extraordinário não merece ser conhecido quanto ao artigo 5º, inciso 36 e ao artigo 8º, 3º da Constituição Federal, na esteira do parecer do Ministério Público Federal, uma vez que tais dispositivos não foram objeto de discussão no acórdão recorrido. Ademais, os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir a sua omissão, o que torna inviável o recurso nesse aspecto a teor das súmulas 282 e 356 da Corte. Recordo que, na origem, a ação foi ajuizada a ação ordinária pela Associação do Ministério Público Catarinense, em que postulava em prol de seus associados a incidência e os pagamentos de reflexo do percentual correspondente a 11,98% sobre a gratificação eleitoral retroativamente a março de 95. O pedido foi considerado improcedente, etc. Então, na verdade, eu estou conhecendo apenas quanto
ao artigo, salvo engano aqui, revendo rapidamente, ao artigo 5º, inciso 21 da Carta Política, que é a parte remanescente, que foi objeto de pré-questionamento e discussão no acordo de origem, e, no mais, não estou conhecendo. Vossas Excelências estão entendendo que há um pré-questionamento implícito, é isso? Ou não? Pois não, Vossa Excelência está com a palavra. Presidente, quando eu votei em 25 de novembro de 2009, creio, se não estiver grafada erradamente a data, o fiz apenas quanto ao mérito considerado que previsto no inciso 21 do artigo 5º. Certo. E estamos a atuar em sede extraordinária quando se faz necessário o pré-questionamento, que nada mais é do que o debate e decisão prévios na origem. Por isso, conheço parcialmente do recurso e o provejo nessa parte. Pois não. Votou no sentido do conhecimento parcial também. O ministro Rosa Weber também parcial. Ministro, eu entendi que o ministro Zavascki tinha votado no sentido... Marco Aurélio, realmente a matéria infraconstitucional não se conhece. Isso. Mas o fundamento constitucional é suficiente para prover integralmente o recurso. Se conhece em parte, mas se provê o recurso. Tecnicamente, talvez, até acompanhando o parecer do Ministério Público, que se manifestou já nesse sentido, então era uma questão que tínhamos que enfrentar no RE, e acho que facilita até a proclamação do resultado sem prejuízo dos efeitos práticos do julgamento, porque, na verdade, como acentuou o nosso decano, no fundo nós estamos restabelecendo a decisão de primeiro grau. Então, eu proclamo o resultado por maioria, conhecer em parte do recurso extraordinário, deram provimento ao recurso da União para que prevaleça a decisão do juiz de primeiro grau, vencidos o ministro relator Ricardo Lewandowski, o ministro Joaquim Barbosa e também a ministra Carmen Lúcia. Pois não. Será que, quanto ao conhecimento, não teria sido unânime? O conhecimento pois parcial, não. porque Vossa Excelência, a mim parece, conhece também parcialmente. Exatamente. Então, podemos, fica vencido talvez... quanto ao mérito. Então, quanto ao conhecimento, por votação unânime, conhecer em parte do recurso. Isso. E por votação majoritária, conforme proclamado, deram provimento ao recurso da União, na parte conhecida, portanto. Esse é o resultado. Nem sei se tem meu voto aqui. Vamos passar para o outro. Essa é uma sequência? Deixa eu só ver uma coisa. Qual é o 194, são embargos de divergência? O pedido de quem é o relator? Eu chamo de minha relatoria os embargos de declaração no recurso extraordinário 576-155, sendo embargante Brinkmobil Equipamentos Educacionais Limitada e embargado Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Eu tentarei fazer um resumo, se houver necessidade, eu tenho o voto completo aqui. O tema é repercussão geral, ação civil pública, legitimidade ativa, Ministério Público, termo de acordo de regime especial TARI, possível lesão ao patrimônio público. O caso é o seguinte, o embargante sustentou, portanto, a Brinkmobil Equipamentos Educacionais, em suma, que a decisão embargada foi omissa a respeito de questões referentes à admissibilidade do recurso extraordinário. Afirmou que o tribunal não se manifestou sobre a suposta natureza infraconstitucional do tema debatido no recurso. Aduziu ainda que não houve pronunciamento quanto à ausência de pré-questionamento da questão discutida no extraordinário. Por fim, alegou omissão quanto ao exame da incidência,
no caso da súmula 279 desta Corte, ante a alegada necessidade de exame das provas juntadas. Eu entendo e trago um voto alentado nesse sentido, que todos esses argumentos da embargante foram devidamente refutados, não havendo, a meu ver, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, eu estou propondo a rejeição dos embargos. Consulto a Corte, não há divergência, rejeitados os embargos. Também de minha relatoria, segundo a pauta, nós temos os segundos embargos declaratórios, embargo declaratório na repercussão geral no recurso extraordinário 679-924, que procede de Santa Catarina, sendo embargante Avelino Braganholo, S.A. Indústria e Comércio, e outro embargado Centrais Elétricas de Santa Catarina, S.A. Celesc. Aqui eu estou com voto também escrito, mas trata-se de embargos de declaração nos embargos de declaração. Na ementa, eu estou assentando o seguinte, que estão ausentes os pressupostos do artigo 5.3.5.1 e 2 do Código de Processo Civil. Entendo que os embargos, como todos sabemos, não constituem meio processual adequado para a reforma da decisão. Não é possível, salvo casos extraordinários, atribuir-lhes efeitos infringentes, que não ocorre no caso. Eu estou, então, meu voto é no sentido de não conhecer desses segundos embargos e aplicando multa de 1% sobre o valor corrigido da causa, tendo em conta o seu caráter protelatório. Consultos pares, não há divergência, esse é o resultado do julgamento. Da relatoria do ministro Marco Aurélio, chamo o agravo regimental na ação rescisória 2125. Procede de São Paulo, sendo agravante editora Abril e agravado Claudete, ou agravada, no caso, Claudete Torres França da Silva. Vossa Excelência está com a palavra. Presidente, indeferir, e daí o agravo regimental, a tutela antecipada na rescisória. Estou conhecendo do regimental. Reitero o que consignado anteriormente. Não se pode vislumbrar relevância em situação concreta na qual o órgão do Supremo assentou certo entendimento, isso para, na via da rescisória, implementar tutela antecipada. Consignei. Este tribunal, ao apreciar a matéria, fixou entendimento no sentido de que a necessidade de depósito prévio no valor da condenação como pressuposto para apelar nas ações indenizatórias fundadas na Lei 5.250, de 67, é constitucional, como se depreende dos seguintes julgados. E aí mencionei os julgados, um da lavra do ministro Sepúlveda Pertence, outro do ministro Ilmar Galvão, e um pronunciamento no qual fui relator. Transcrevi esses julgados. E, na situação concreta, estou desprovendo o agravo. Ministro relator, desproveu o agravo. Consultos pares, ministro Barroso. Eu concordo com o eminente relator, presidente, que em ação rescisória a concessão de tutela antecipada é medida excepcionalíssima. E, portanto, sem avançar na questão de fundo, eu estou de acordo com Sua Excelência. Pois não. Consultos demais, ministro Savasky. Senhor presidente, eu acompanho o ministro relator e eu iria até mais longe se o ministro relator considerar esse fato. É que, no caso, a própria ação rescisória tem um vício muito sério, tem um óbice intransponível, no meu entender, que é uma ação rescisória contra uma sentença que não é uma sentença de mérito.
Não, o acórdão se limitou a afirmar a constitucionalidade de pressuposto recursal então exigível às apelações deduzidas em demandas reguladas pela extinta lei de imprensa, mas não adiantou qualquer proposição a respeito do mérito. Considerando que o mérito aqui, a que se refere ao artigo 485, segundo Barbosa Moreira, se refere a res in iudicium deducta, isso é, ao mérito da causa, não de algum recurso, diz o professor Barbosa Moreira. E essa é a compreensão também que o Supremo, aqui o plenário, tem considerado. De modo que, se o ministro relator concordar, eu penso que seria caso até de conhecer de ofício isso, nos termos do artigo 267, 6 e parágrafo 3º, 301.10 e parágrafo 4º do CPC, para desde logo extinguir o processo. Ministro Marco Aurélio, me permite uma observação? Pois não. Pois não, Vossa Excelência está embora impressionado com o argumento do ministro Teori, por acaso eu encontrei doutrina do professor Humberto Teodoro Júnior em sentido diverso. E por essa razão não me animei. Diverso, até transcrevo aqui. O processualista aqui é Vossa Excelência, com muito prazer. Não, mas o professor Humberto Teodoro é mais antigo que eu, então ele teria essa prevalência. Mas é porque a discussão aqui, ela ficou adstrita sobre o cabimento ou não de depósito prévio à interposição do recurso. Quer dizer, isso é um requisito de admissibilidade de um recurso previsto na lei de imprensa, mas que não deixa de ser uma questão formal. E a ação rescisória, ela visa desconstituir uma decisão de fundo sobre a questão de fundo, uma decisão de mérito, e ela é excepcionalíssima de interpretação estrita, porque viola a coisa julgada, que é o maior instrumento de segurança jurídica que o judiciário pode oferecer. Então, isso é título material. Então, essa questão que o ministro Teori levantou já tinha feito essa observação, mas eu gostaria de ouvir aí essa palavra nova do professor Humberto Teodoro. Olha o que diz o professor Humberto Teodoro. Por outro lado, pode acontecer a necessidade de se recorrer à rescisória quando a decisão última, rescindenda, embora não sendo de mérito, importou tornar preclusa a questão de mérito decidida no julgamento precedente. Assim, se, por exemplo, o tribunal recusou conhecer o recurso mediante decisão interlocutória que violou disposição literal de lei, não se pode negar à parte prejudicada o direito de propor ação rescisória, sob pena de aprovar-se flagrante violação da ordem jurídica. E aí eu achei que a matéria não era tão pacífica assim como... Vossa Excelência me permite? Claro. Não há dúvida que cabe rescisória. Apenas que vai caber rescisória quanto à decisão anterior que julgou o mérito. Não quanto a essa segunda. Não há dúvida que cabe rescisória. Aqui também cabe rescisória. Aqui também teve uma decisão de mérito. Mas não foi o acordo supremo que julgou o mérito. Então, a rescisória tinha que ser voltada lá contra a decisão de mérito. Eu penso que é nesse sentido que o professor Humberto Teodoro deve... Ele conclui assim: é certo que a decisão do tribunal não enfrentou o mérito da causa, mas foi por meio dela que se operou o trânsito em julgado da sentença que decidiu a lide e que deveria ser revista pelo tribunal por força da apelação não conhecida. Eu na verdade, nem me preparei para a discussão processual. Eu só não avancei porque achei que a matéria era um pouco mais controvertida. Essa observação, ela deriva do fato de que sempre se ataca por rescisória a última decisão da causa. Se a última decisão é meramente formal, admite que a rescisória seja interposta contra a última decisão de mérito, que é essa que antecede a inadmissão do recurso. Então, lá no STJ, nós admitimos assim... Eu estou falando isso porque eu trouxe recentemente, agora em fevereiro desse ano, o ministro Dias Toffoli trouxe aqui um caso de 2011, e dois casos de 2011 aqui julgados, situações semelhantes, pelo plenário de forma unânime. Então, Vossa Excelência, eu acompanho o relator negando provimento ao agravo apenas regimental, com essa observação. Mas eu avançaria até para, desde logo, conhecer de ofício e negar seguimento, extinguir o processo. Bem, claro que consulta os demais, quer dizer, do ponto de vista do resultado da decisão, todos acompanham o relator, com observação. Mas eu avançaria e proporia que também, desde logo, se extinguisse, para não avançar, não promover a
a instrução e futuro julgamento de um processo que aparentemente não tem remédio, ele nasceu morto. Não tem, pois não. Mas claro que o ministro relator se acompanharia o... Em primeiro lugar, não receio o trabalho. Aí, tendo em conta o argumento metajurídico de que teria, como relator, um trabalho maior de instruir o processo alusivo à rescisória. Em segundo lugar, eu trouxe o agravo para o julgamento da matéria nele veiculada. Em terceiro lugar, o que houve na espécie, né? A segunda turma acolheu declaratórios com efeitos modificativos para dar provimento ao agravo regimental, convertendo o agravo de instrumento em recurso extraordinário, dando provimento a este último e concluindo, portanto, pela caracterização na origem de coisa julgada, no que interposto um recurso de apelação versando o mérito, não teria havido o depósito exigido na lei referida. E, nessa parte, eu penso que os temas estão interligados. O instrumental quanto ao depósito para admitir-se o recurso e o mérito propriamente dito. Daí, creio que a adequação da lição doutrinária trazida pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Limito-me, presidente, a julgar apenas a problemática da tutela antecipada. Bem, então, o relator mantém posição. Ministro Zavascki, então, a sugestão de Vossa Excelência, por parte do relator, ficou... pois é. Vossa Excelência toma separados, se é o caso de conhecer de ofício nessa questão. É que o relator alega, do ponto de vista dele, com razão jurídica, que o agravo tem um objeto limitado. Nós estamos julgando agora aquilo que é postulado no agravo. Seria talvez conveniente que se avançasse, mas o relator, que é o que preside... Como eu destaquei na minha manifestação, pois não. Isso que eu suscitei não se compõe no objeto do agravo. Mas é matéria que pode ser conhecida de ofício a qualquer tempo ou grau de jurisdição, segundo os dispositivos legais que eu invoquei. Pois não. Eu reconheço, presidente, que não sou um juiz, né, pragmático. Bem, então eu proclamo o resultado, se não houver nenhuma oposição, no sentido de que negaram provimento ao agravo, ficando registrada a sugestão do ministro Teori Zavascki relativamente à possibilidade de, eventualmente, poder se conhecer de ofício matéria aventada por Sua Excelência. Vamos, então, prosseguir. Qual é o próximo da pauta? Esse embargo... Existe na pauta, eminentes pares, são embargos de divergência antiquíssimos. Embargo de divergência dos embargos declaratórios, no recurso extraordinário, que provém da Bahia, é aquela questão dos sindicatos trabalhadores do ramo químico petroleiro. Eu tenho um voto imenso, inclusive, e nós não estamos com quórum completo para decidir uma questão tão... que vem se arrastando já há algum tempo, e há um pedido, inclusive, estou sendo avisado nos autos, no sentido feito pelos sindicatos, que pretendem renovar a sustentação oral. Eu tenho a impressão que podíamos, talvez, neste momento, decidir sobre esse pedido. Eu não sou o relator, eu sou o relator ministro Dias Toffoli, inclusive, que não está presente, mas que já emitiu voto, eu tenho vista. Né? Quem é? Ela do Sepúlveda pertence. Por que consta relator Toffoli? Não, o relator dos embargos de divergência. Relator original é o ministro Sepúlveda pertence. Essa é uma questão que surgiu na segunda turma, relator ministro, acho que Marco Aurélio, no início do milênio, 2001, 2002. Posteriormente, sobrevieram os embargos de divergência, foram julgados pelo plenário, o relator ministro Sepúlveda pertence, que então integrava a primeira turma, e então, desde então, essa é uma questão
que tem permanecido aqui na pauta do Supremo Tribunal Federal, embora o seu julgamento, se não me engano, tivesse sido iniciado há quanto? Há 12 anos, se não me engano, 13 anos. Só no Supremo. Logo no início entrou em pauta, eu tenho Isto. a anotação e depois saiu de pauta. Já entrou, mas não sei, saiu. Não, quer dizer, eu quero deixar claro que não houve nenhuma desídia da Corte, porque houve sucessivos pedidos de sobrestamento por parte dos advogados das várias partes, que sempre acenaram no sentido de que haveria a possibilidade de uma composição. E exatamente, composição. Então, o processo foi sobrestado várias vezes, já lhe darei a palavra, eminente advogado, e o que se alega agora é que apenas 4 ministros remanescem daqueles que originalmente ouviram o relatório e a sustentação oral, o ministro Gilmar Mendes, o ministro Marco Aurélio e o ministro Celso. O ministro Toffoli herdou o processo, o ministro Sepúlveda pertence. E o pedido da renovação da sustentação oral é feito com base no artigo 234, parágrafo 3º do regimento interno da Corte. Agora, eu que tenho acompanhado esse processo na qualidade de alguém que pediu vista, de um juiz que pediu vista, eu tenho verificado, aliás, o pedido foi feito com fundamento do 134, mas do regimento interno. Mas eu tenho observado o seguinte, que foram feitas sucessivas tentativas de acordo com as partes, o valor é muito considerável, o valor em jogo, e alguns indivíduos parece que teriam se oposto ao acordo e nós estamos diante de um impasse. Mas eu concedo a palavra ao advogado para esclarecimento de fato. Excelentíssimo presidente, excelentíssimos ministros, por favor. O Sindicato dos Trabalhadores. Pois não. O Sindiquímica. Apenas a título de esclarecimento, em colaboração com a discussão que ora se estabelece na Corte, gostaria de informar que já houve, como são envolvidas mais de 40 empresas, já houve acordo abrangendo 38 empresas daquela época. Portanto, mais de 10 mil trabalhadores já foram, pelo menos parcialmente, contemplados com o resultado útil do que se pretende. Mas há uma determinada quantidade de empresas que ainda não celebrou e resiste à tentativa de transação. Então, é esse o cenário que trago ao esclarecimento de Vossas Excelências. E tanto o Sindicato dos Trabalhadores como a ilustre colega que representa os sindicatos patronais fizeram um pedido de renovação de sustentação oral em face da modificação substancial da composição da Corte à luz do artigo 134, parágrafo 3º do regimento deste Supremo Tribunal Federal. Pois não. Senhor presidente, sim. Eu tenho aqui a anotação feita pela Secretaria do Tribunal de que já votaram o ministro Sepúlveda pertence, que foi sucedido pelo ministro Dias Toffoli, mas, posteriormente, votaram o ministro Gilmar Mendes, que compõe ainda a Corte, o ministro Marco Aurélio, que compõe a Corte, o ministro Ricardo Lewandowski, Vossa Excelência... Pediu vista. Isso. Então, remanescem votos ainda dos colegas que compõem, no meu modo de ver, com a devida vênia, não há a menor justificativa para se renovar esse julgamento. Há, sim, para se adiar, pela quórum, enfim, Vossa Excelência, como presidente, sabe bem o que deve fazer, mas renovar o julgamento... O voto da pertence foi na qualidade de relator. Afastaríamos esse voto do cenário jurídico? Não. Não tem como. O terceiro artigo 134 estabelece a renovação do julgamento, mas naquelas condições ali especificadas, determina que serão renovados o relatório e as sustentações orais, tão somente, mas preservada a integridade dos votos já proferidos. Não podemos trazer de volta ao colegiado o ministro Sepúlveda pertence para fazer novo relatório. Então, preserva-se a integridade. Agora, o ministro pertence foi sucedido regimentalmente pelo saudoso ministro Menezes Direito, que, por sua vez, em virtude do seu falecimento, veio a ser sucedido pelo ministro Dias Toffoli, que é, enfim,
Quanto a esse, há uma impossibilidade até mesmo ele física. não está presente. E o parágrafo 3º estabelece a renovação do relatório, mas o relator não estando presente, e também das sustentações, mas, de qualquer maneira, mantido o conteúdo decisório dos votos já proferidos. Pois não. Bem, ministro Barroso. Talvez a ausência do ministro Toffoli seja um problema, mas eu não me oporia à nova sustentação oral. Eu a ouviria com prazer e interesse, porque acho que, passado tanto tempo, pode ser esclarecedor. Bem. Não seria o caso, eu não sei, exatamente aguardar-se a presença do Sem relator? dúvida, sem dúvida. É que esse processo me foi aqui colocado em mãos na qualidade agora de um magistrado que pediu vista, mas eu acho mais conveniente, mais prudente mesmo que aguardemos o relator que sucedeu aos demais relatores originários para que decidamos sobre essa questão. A presença do relator, né? Pois é. Talvez possamos inicialmente decidir a proposta fundada no parágrafo 3º, né, de renovação do relatório, não dos votos já proferidos, do relatório e das sustentações orais. Eu penso que sim, eu penso como Vossa Excelência também. Bem, por enquanto estamos apenas emitindo, digamos, uma opinião, ainda não colhendo os votos, né? Então, como também não chamei a julgamento, simplesmente consultei a Corte de maneira informal, para saber como é que nós procederíamos, e tivemos agora, então, esse esclarecimento por parte do advogado do Sindicato dos Trabalhadores. Então, há um consenso que vejo que foi formado no sentido de aguardarmos o relator e, eventualmente, se for o caso, então, em questão de ordem, nós submetemos esse tema ao plenário da Corte. Vamos aguardar, então, uma próxima sessão em que o relator se fizer presente. Então, para os que vêm de fora e que estão acompanhando esse processo, ficam então informados que esse feito não será julgado na tarde de hoje. Confusão aqui. E os demais aqui do ministro Toffoli? Esse aqui é uma reflexão do ministro Toffoli, não está presente. Esses executivos, não sei se... não, tem outra coisa, tem ação direta, mas aí temos quórum, temos... Tá bem. Não, e o outro, né? Esse aqui na sequência. Tá bem, tá bem. Ok. Eu estou seguindo aqui a ordem dos trabalhos, a pauta, e verifico que, na ordem, existem alguns processos de relatoria do ministro Toffoli que não poderão ser julgados enquanto Sua Excelência não estiver presente. Existe a possibilidade que ele venha ainda a tempo de participar de alguns julgamentos. Sei que há 2 sustentações orais em que Sua Excelência é relator, então vamos aguardar um pouco mais. Nesta sequência, então, teremos aqui a possibilidade de julgar a ação direta de inconstitucionalidade 351, sendo relator o ministro Marco Aurélio. Aqui, esta ação procede do Rio Grande do Sul, sendo requerente o Procurador-Geral da República e... Exatamente, e o Estado do Rio Grande do Norte figura no polo passivo. Então, o ministro Marco Aurélio está com a palavra. Presidente, creio que posso ir ao voto, porque para mim a matéria é uma matéria pacificada. Inicialmente digo que, a teor do disposto no parágrafo 3º do artigo 103, no processo objetivo, na ação direta de inconstitucionalidade, o advogado-geral da União atua como curador da lei, da norma atacada. No tocante ao mérito, em reiteradas ocasiões, o Supremo assentou a indispensabilidade da prévia aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos para investidura em cargo público de provimento efetivo. Esse entendimento está revelado no verbete 685 da súmula que transcrevo.
O artigo 15 do ato das disposições transitórias da Carta do Estado do Rio Grande do Norte, ele autoriza a transposição de servidores considerados cargos públicos integrados a carreiras diversas, mediante a formalização de simples requerimento e sem aprovação em concurso. O artigo 17 do mesmo diploma estabelece típico caso de ascensão. Ambas as situações são expressamente vedadas pelo artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal. A estabilidade excepcional, garantida pelo artigo 19 do ato das disposições transitórias da Carta de 88, não confere direito a qualquer tipo de reenquadramento em cargo público. O servidor estável, nos termos do preceito citado, tem assegurada somente a permanência no cargo para o qual foi contratado, não podendo integrar carreira distinta. Com a promulgação da Carta atual, foram banidos do ordenamento jurídico brasileiro os modos de investidura derivada. A finalidade de corrigir eventuais distorções existentes no âmbito do serviço público estadual não torna legítima a norma impugnada, que se ampara em meio eivado de absoluta inconstitucionalidade. Cito o precedente do ministro Celso de Mello na ação direta de inconstitucionalidade 1248 e da ministra Ellen Grace na ação direta 2689. Ante o descompasso entre os preceitos atacados e o artigo 37, inciso 2 do diploma maior, julgo procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 15 e 17 do ato das disposições transitórias da Carta do Estado do Rio Grande do Norte. É como voto. O ministro vota pela procedência da ação para declarar inconstitucional os artigos aos quais fez alusão. Colho o voto do ministro Roberto Barroso. Eu acompanho integralmente o ministro relator, inclusive invocando aqui, presidente, a súmula 685 do Supremo, com a seguinte dicção: é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido, o que vem a ser a hipótese aqui, compõe o relator. Consulto os demais pares para saber se há alguma divergência. Não há divergência. Ministro Celso. Eu concordo inteiramente com o ministro relator, apenas entendo, considerada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é lícito ao advogado-geral da União, não obstante a sua condição de curador da presunção de constitucionalidade, como já definiu esta Corte, mas é-lhe lícito, em havendo precedentes do plenário em matéria de constitucionalidade, manifestar-se, como no caso, pela procedência integral da demanda. E, sobre esse aspecto, há diversos precedentes já afirmados pelo plenário. Pois não. Feita essa observação, proclamo o resultado por unanimidade, com adesão do meu voto, julgado procedente a ação direta de inconstitucionalidade 351. Nós temos ainda duas ações diretas de constitucionalidade, ou são três ações diretas de constitucionalidade em pauta e, eventualmente, algumas listas. Eu pergunto à Corte se preferem caminhar até às 5 horas, continuamos, 5 e pouco, terminamos, acho que nesse ritmo que estamos aqui tocando, ou se preferem fazer um intervalo. Eu tenho 2 audiências no intervalo. Não é? Pois não. Então, suspendemos a sessão por 20 minutos.